Olá, olá, meus amigos. Olá, olá, minhas amigas. Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que você está hoje? Espero que muito bem. Luciano Figueiredo, professor de Direito Civil aqui do Revisão, Ensino Jurídico, Procuradorias, enfim, com você hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a prova que se avizinha, né? A nossa prova da PGE, concurso da PGE de Goiás, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje, uma revisão bacana de Direito Civil para você, focado em sua banca. Serão 10 questões na prova. A gente pegou, obviamente, questões aqui dos exames anteriores, das provas anteriores de Procuradoria e da mesma banca, com o objetivo de trazer para você essa revisão que eu chamo de teórico e prática ao mesmo tempo. Porque eu vou visitar alguns temas e vou resolver questões da sua banca, da sua prova, do seu concurso, enfim, para você ver como a tua banca vem cobrando esses assuntos e você chegar afiadíssimo para o seu concurso. E o primeiro tema que eu vou aqui trazer para vocês é a nossa LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então a gente vai começar falando sobre a LINDB e dentro da LINDB a gente vai destacar nesse primeiro momento o que a gente chama de vigor normativo. Porque perceba, vocês estudam lá em Direito Constitucional que existe um devido processo legislativo, um devido processo de criação das normas. A gente tem casa iniciadora, casa revisora, quórum de aprovação e assim por diante. E nesse devido processo legislativo, em um determinado momento, a tua norma, ela será promulgada. Em um determinado momento, haverá a promulgação da norma. E a promulgação da norma significa que essa norma foi autenticada, por assim dizer. Significa que essa norma ganhou existência e validade. Estou estudando devido processo legislativo, devido processo de criação das normas, casa iniciadora, casa revisora, quórum de aprovação. Em um determinado momento, a tua norma ela vai ser promulgada, ela vai ser autenticada, ela vai ser certificada, leia-se, ela vai ganhar existência e validade. Seguindo a linha do tempo, após ser promulgada, a sua norma ela vai ser publicada. A tua norma ela vai ganhar a publicação. Ela vai ser veiculada no respectivo diário, não é verdade? E aí vem a dúvida da prova. Mas vem cá, será que ao ser publicada, essa norma ela já gera obrigatoriedade, eficácia? Será? Será que ao ser publicada, essa norma já gera efeitos, já tem eficácia, ela já tem o seu vigor normativo? A resposta é negativa. Negativa por quê, Luciano? Porque entre a publicação e o vigor normativo, regra geral, existe um lapso de tempo, que é chamado de vacatio legis, que vai ser de 45 dias para o Brasil e 3 meses para o estrangeiro. Então vamos lá. Segundo o devido processo legislativo, a norma em um determinado momento vai ser promulgada, ela vai ser certificada, ela vai ganhar existência e validade. Seguindo a linha do tempo, a sua norma vai ser publicada, ela vai cair no domínio público, na verdade, mas nesse momento, em regra geral, ela ainda não tem vigor. Afinal de contas, entre a publicação e o vigor, regra geral, nós temos um lapso temporal, um lapso de tempo, que é chamado de vacatio legis. E a vacatio legis, ela existe para que essa norma caia no conhecimento do povo. Afinal de contas, as pessoas não costumam ler diário, não é verdade? Então, para que essa norma caia no domínio público, por assim dizer, que são os destinatários da norma, a gente tem que ter esse lapso temporal, a gente tem que ter essa vacatio legis. Regra geral, 45 dias para o Brasil, 3 meses para o estrangeiro. Luciano, se você está dizendo regra geral é porque tem exceção, confere? Sim, tem exceção. Como bem posto pelos artigos 1º e 2º da LINDB, nada impede que a própria norma ela autodeclare um prazo diverso de vacátio. Nada impede. Então a própria norma ela poderá autodeclarar um prazo diverso de vacátio, dizer que é de 180 dias, por exemplo, como aconteceu com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz lá que o seu prazo de vacância é de 180 dias. Aliás, no dia de hoje, o dia que estou gravando essa aula, o CPC foi modificado
para dizer que nos feriados locais, nos recursos, a parte recorrente tem que ser intimada para comprovar a existência desse feriado, se não tiver feito prova pré-constituída, não seria hipótese de intempestividade recursal, tá? Tá lá, norma que foi publicada no dia de hoje. Beleza. Em tese, essa norma teria quanto tempo de vacatio legis? 45 dias para produzir efeitos no Brasil. Ok. Mas vem cá, Luciano, essa norma poderia autodeclarar prazo diverso de vacatio? Poderia. E essa norma, curiosamente, declarou, e essa dúvida que eu trago para você, que ela ganharia vigor na data da sua publicação. E aí vem minha dúvida. Será que a norma poderá ganhar vigor na data da sua publicação? Olha, o artigo 8º da Lei Complementar 95/93 diz que sim. Diz que sim. Que nada impede que a norma autodeclare que ganhará vigor na data da sua publicação, desde que seja uma norma de pequena repercussão social. Desde que seja uma norma de pequena repercussão social. Então, normas de pequena repercussão social, e quem vai fazer esse crivo se a norma é ou não é de pequena repercussão social é o próprio Poder Legislativo. Normas de pequena repercussão social poderão autodeclarar que ganharão seu vigor normativo na data da sua publicação. Ainda aqui na vacância. Luciano, como é que a gente conta esse prazo de vacância? Como é que se dá essa contagem? Olha, esse mesmo artigo 8º, ele tem uma regra específica de contagem do prazo da vacatio legis. E essa regra tem a inclusão da data da publicação e inclusão do último dia do prazo, entrando a lei em vigor no dia subsequente à da sua consumação prazal. Então eu vou incluir o primeiro dia, vou incluir a publicação, eu vou incluir o último dia do prazo e a norma ganhará o seu vigor normativo na data subsequente à da consumação prazal. Que fique registrado aqui, pouco importa se esse dia subsequente é feriado, domingo, dia santo, pouco importa. Ela ganha vigor feriado, domingo, dia santo. Você vê, portanto, que o sistema de contagem do prazo da vacatio legis é diferente do sistema de contagem de prazos no Código Civil, né? Porque os prazos no Código Civil, artigo 132, regra geral, eles serão contados excluindo o primeiro dia, incluindo o último dia, se cair em feriado, dia que não tem expediente, ele prorroga para o dia superveniente. Meado é sempre o 15º dia do mês, independentemente do tamanho do mês. Então veja, lá no Código Civil a gente tem um sistema de contagem diferente do sistema da LINDB. Fica atento que essa é uma questão usual de prova, tá bom? Professor, para a gente fechar aqui essa questão do vigor normativo, não fechar não, para avançar no vigor normativo, eu lhe pergunto o seguinte: e se durante o prazo da vacatio legis houver a necessidade de modificação da norma? Então imagine você, Luciano, que durante o prazo de vacância se diagnosticou necessidade de modificação. E aí você vai ter uma nova publicação e uma nova contagem do prazo. Nova publicação e nova contagem do prazo. Detalhe, essa nova contagem do prazo vai ser do zero, vai contar o prazo inteiro, e apenas para a parte modificada. Tá? Então, se durante o período da vacatio legis houver a necessidade de modificação da norma, eu vou ter uma nova publicação, um novo prazo de vacatio contado do zero e apenas para a parte modificada. Ok? Beleza? Tá, Luciano. E se a modificação se der após o início do vigor normativo? Aí, meu amigo, aí, minha amiga, só através de lei nova. Então, modificação após o início do vigor normativo, apenas, então, somente através de lei nova. Só através de lei nova, tá? Por fim, ainda aí, regulamentos e decretos administrativos não têm em regra vacatio legis, questão clássica de advocacia pública. Então, regulamentos e decretos administrativos não se submetem ao prazo da vacatio legis. Luciano, me tira uma dúvida. Eu estou vendo uma norma aqui que ela já foi promulgada, ela já foi publicada, já passou a vacatio e ela ganhou vigor. Ok. Já promulgada, já publicada, já passou vacatio, ganhou vigor. Beleza. Vai vigorar até quando? Olha, uma vez em vigor, essa norma vai se submeter ao princípio da continuidade ou permanência. O que é que isso significa, Luciano?
essa norma vai produzir os seus efeitos de forma contínua, de forma permanente, até que ela venha a ser revogada, tá? Então, regra geral ganhou vigor, princípio da continuidade ou permanência, essa norma produzirá os seus efeitos de forma permanente, de forma contínua, até que ela venha a ser revogada. Essa regra geral, obviamente, tem duas exceções, que são as normas temporárias e as normas circunstanciais. As normas temporárias são aquelas que no seu nascedouro já tem uma data limite de vigor, tá? Então ela nasce e já tem uma data limite de vigor, beleza? As normas de direito financeiro, muitas delas funcionam com essa data limite. O plano plurianual, por exemplo, é uma norma temporária. Já tem ali uma data limite de vigor. E justamente por ser uma norma temporária, é que o plano plurianual não se submete à continuidade ou permanência. Como também não se submeterá à continuidade ou permanência as chamadas normas circunstanciais, que são aquelas que valem apenas durante uma determinada circunstância, tá? Então as normas circunstanciais, que valem apenas durante uma determinada circunstância, também não se submetem à continuidade ou permanência. Então, a Lei Geral da Copa, para trazer um exemplo nacional, que vigorou durante o evento da Copa do Mundo no Brasil, durante aquela circunstância. Vencida a circunstância, a lei não produz mais efeitos. Mas a regra geral, eu dizia, é que essa norma tenha continuidade ou permanência, que ela produz os seus efeitos de forma contínua, de forma permanente, até ser o quê? Revogada. E aí você pergunta, o que é a revogação? Olha, a revogação é a retirada dos efeitos de uma norma do ordenamento jurídico através de outra norma. Então, revogação é a retirada dos efeitos de uma norma do ordenamento jurídico através de outra norma. E a revogação admite classificações. A primeira é quanto à extensão. Ela vai ser abrrogação se ela for total e ela vai ser derrogação se ela for parcial. Por exemplo, o Código Civil de 2002, ele abrogou o Código Civil de 16. Como o CPC de 2015 abrogou o CPC de 73. Foi uma revogação total. Mas nós temos também revogações parciais, pontuais. O Código Civil de 2002, ele derrogou o Código Civil Comercial, por exemplo, né? Revogou alguns artigos ali do Código Civil Comercial. Enfim. A segunda classificação é quanto à modalidade, que pode ser direta, também chamada de expressa, ou tácita, também chamada de indireta, tá? Então a expressa, que é a direta, ou tácita, que é a indireta. A expressa, que é a direta, é quando a lei nova expressamente informa que está revogando parte ou totalmente a lei anterior. Perceba você que a revogação expressa, ela se alinha bastante com a ideia de segurança jurídica. Já a revogação tácita, artigo 2º da LINDB, se dará se houver incompatibilidade normativa ou se a lei nova regular inteiramente matéria tratada na lei anterior. Então, se eu tenho incompatibilidade normativa ou se a lei nova regula inteiramente matéria tratada na lei anterior, eu teria a revogação tácita. Meus amigos, a revogação tácita, ela se dará basicamente com base em 3 situações, né? A lei nova, que é chamado de critério cronológico ou temporal, beleza. A lei superior, que é o critério hierárquico, e a lei especial, que é o critério da especialidade, tá? A letra ficou péssima, perdão. Então, lei nova é o critério cronológico ou temporal. Então, a lei nova, ela revoga a lei mais velha. Lei superior é o critério hierárquico. Uma lei superior revoga uma lei inferior. E a lei especial, que é o critério da especialidade. A lei especial prevalece sobre a lei geral. Detalhes. Primeiro, fica atento ao artigo 2º, parágrafo 2º da LINDB, que me diz o seguinte: lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par. O que é a par? Ao lado de norma já existente, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par, ao lado de norma já existente, não revoga nem modifica a lei anterior. Por exemplo, a gente tem lei nacional de licitações e leis estaduais. Não tem problema nenhum. Elas convivem entre si, uma não revoga a outra, porque elas têm disposições a par, uma ao lado
da outra, tá? Segunda observação importante aqui. Esses critérios, cronológico, hierárquico, da especialidade, eles funcionam muito bem nas chamadas antinomias de primeiro grau. Então, a lei nova em conflito com a lei velha, uma lei superior em conflito com a lei inferior. A questão é quando eu tenho antinomia de segundo grau. O que fazer? Aí a gente tem uma ordem de critérios. O critério mais forte é o hierárquico, o intermediário, por assim dizer, é o da especialidade, e o menos forte é o cronológico. Então, se eu tenho, por exemplo, uma lei superior geral em conflito com a lei inferior especial, você tem uma antinomia de segundo grau, um entrechoque de dois critérios. Se você fosse levar em consideração o critério da superioridade, da hierarquia, a primeira lei valeria. Se você fosse levar em consideração o critério da especialidade, valeria a segunda lei. E aí, o que fazer? Aí você vai para essa pirâmide aqui de desempate, né? Hierárquico está na cabeça, especialidade no meio, cronológico embaixo. Então vale o hierárquico, a lei superior haverá de prevalecer. Interessante, né? Interessante. Digno de nota ainda que é viável, é possível que você eventualmente verifique no ordenamento jurídico brasileiro o fenômeno da ultratividade, pós-atividade ou pós-eficácia normativa, tá? Então é plenamente possível, plenamente viável que você verifique esse fenômeno da ultratividade, pós-atividade ou pós-eficácia normativa. Que se dá quando? Se dá quando você aplica nos dias de hoje uma lei já revogada. Isso pode acontecer. E um grande exemplo é o direito das sucessões. Porque lá no direito sucessório vale uma máxima denominada de droit de sésine. Que é isso, Luciano? O droit de sésine nos sinaliza, artigo 1784 e 1787, ambos do Código Civil, o droit de sésine nos sinaliza, meus amigos, que a lei que regula a sucessão é a lei da época da sua abertura, tá? Então, a lei que regula a sucessão é a lei da época da sua abertura. E quando é que a sucessão se abre? A sucessão se abre no momento da morte. No momento da morte é que a sucessão será aberta. E a lei que vai regular a sucessão vai ser a lei da época da sua abertura. Olha a situação interessante aqui para você entender, né? Imagina que em 2000 teve o óbito e a partilha está sendo agora, em 2024. O juiz está decidindo a partilha. Então, em 2000 houve o óbito e agora, em 2024, a gente tem a partilha. Olha, quando o óbito aconteceu, era Código Civil 16. E a partilha está sendo feita, homologada, né? No vigor aí do Código Civil de 2002. Aí você poderia ficar na dúvida, qual a lei que vai ser aplicada essa partilha aí? O juiz deve decidir a partilha com base no Código 16 ou no Código de 2002? Código de 16, por conta do droit de sésine. A lei que regula a sucessão é a lei da época da sua abertura. Poxa, mas o Código 16 é um código revogado. Não tem problema. Ele tem aqui uma ultratividade, uma pós-atividade, uma pós-eficácia normativa. Inclusive porque essa decisão da partilha, gente, ela tem efeitos retroativos, né? Ex tunc, para trás. Não é verdade? Ela tem efeito retroativo, ex tunc, para trás. E justo por isso, ela retroage a data do óbito. Porque ali no óbito, artigo 1784, 1787, que em tese o patrimônio se transferiu aos herdeiros. Então ela tem esse efeito retroperante, ela tem esse efeito retroativo, tá bom? Não é por outro motivo, inclusive, que a gente tem um efeito tributário importante, que é a súmula 112 do STF, que nos diz que a alíquota do tributo de transmissão é a da época da morte, da abertura da sucessão. Por que a época do tempo da abertura da sucessão? Por que a época do tempo da morte? Por conta do droit de sésine. Foi lá atrás que eu tive efetivamente a transferência proprietária. A sentença, a decisão da partilha, ela retroage, ela caminha para trás. Então a alíquota do tributo é lá da data da abertura da sucessão, é a da data do óbito. Se ligou? Beleza? Vamos para frente. Para fechar aqui o que eu queria falar com vocês de Lindbe, a gente fecha falando sobre a repristinação, para resolver uma questãozinha de prova, uma questãozinha da sua banca, da FCC, do seu concurso, PGE Goiás, tá? Então a gente fecha agora falando sobre repristinação.
O que é repristinar? Repristinar significa renascer, restaurar. Então, quando nós falamos em repristinação, nós falamos em restauração, nós falamos em renascimento, tá? E a repristinação, em regra, não acontece no direito brasileiro, salvo se houver disciplina em sentido contrário. Artigo 2º, parágrafo 3º da nossa lei de introdução. Então, regra geral, não há repristinação no direito brasileiro, salvo se houver disciplina em contrário. Artigo 2º, parágrafo 3º da nossa lei de introdução. Quando cai repristinação em prova, cai uma dessas duas situações aqui. A primeira situação é a seguinte: imagine que há uma lei A, botar um ano qualquer aqui, 2018, ela vem produzindo seus efeitos, tudo direitinho. Aí veio uma lei B, botar um ano qualquer aqui, 2021, um ano posterior qualquer. E essa lei B fez a revogação da lei A. A lei A é a norma revogada e a lei B é a norma revogadora. Ok. O tempo passa e vem uma lei C de 2024. E essa lei C faz a revogação da lei B. Pronto. Então a lei A vinha produzindo seus regulares efeitos, tudo direitinho, desde 2018. 2021 veio a lei B e revogou a lei A. Ok. A lei B passou a regular o assunto, produzindo efeitos, tudo direitinho. Em 2024 veio uma lei C que disse só assim, ó, revoga a lei B. A dúvida é, quando C revoga a B, A renasce? Ou, para usar a expressão da prova, a revogação da lei revogadora repristinará os efeitos da lei revogada? Em regra, não. Artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Em regra, não. Salvo se a lei C expressamente disciplinar o assunto. Ok. Mas tem uma situação um pouco mais complexa, que também pode pintar em sua prova, que traz um diálogo aqui com o direito constitucional. Imagina que tem a lei A desde 2018, produzindo seus regulares efeitos. Vem a lei B e revoga a lei A. Ok. E aí o STF, em controle concentrado, declara a inconstitucionalidade da lei B. Gente, quando a lei é declarada inconstitucional, controle concentrado, o efeito é erga omnes, vinculativo, e em regra ex tunc, retroativo. Ou seja, é como se a lei B jamais houvesse ingressado no ordenamento jurídico. Se ela jamais ingressou no ordenamento, ela jamais revogou a lei A. E a lei A sofre aqui o que a doutrina chama de um efeito repristinatório. Um efeito repristinatório. Há decisões do STF nesse sentido. Beleza? Claro que se o STF modular os efeitos aqui, a coisa muda de figura, né? Porque há de se recordar você aí que a Lei 9868 de 99, no artigo 27, diz que o STF lá por 2/3 dos seus membros, na ADIM, na verdade, poderá regular os efeitos, modular os efeitos. E aí, repito, a coisa muda um pouquinho de figura. Tá bom? Luciano, esse assunto que a gente viu cair em prova, olha aí, questão da sua prova, da sua banca, Goiás, 2021. Determinada lei foi oficialmente publicada em 1º de fevereiro de 2021. Em 2 de fevereiro de 2021 foi republicada no Diário, destinando-se essa nova publicação à correção do seu texto. Em ambas as publicações, o texto da lei se limitou a dispor que ela passaria a ter vigência na forma da lei. Nesse caso, sabendo-se que, de acordo com o artigo 1º caput da LINDB, a lei começa a vigorar em todo o país, salvo disposição contrária, 45 dias depois de oficialmente publicada, pode-se afirmar que a lei em questão começou a vigorar no país 45 dias depois da publicação ocorrida em o que, galera? 2 de fevereiro, né? Porque se houve correção durante o período da vacácio, tem nova publicação e nova vacácio. 2 de fevereiro, então a letra E aqui já tá fora. Tá, mas como é que eu conto o prazo da vacácio? Eu incluo o primeiro dia, excluo o último, como é? Inclui o primeiro dia, inclui o último dia, e a norma ela passa a ter efeitos na data subsequente à consumação prazal. Ainda que seja sábado, domingo, dia santo, pouco importa. A assertiva correta, então, foi a letra D de dado. Ainda na lei de introdução, outro assunto que foi cobrado também no perfil da tua banca e do teu concurso foi o direito intertemporal,
que é o choque das leis no tempo dentro da LINDB. E aí o artigo 6º da LINDB, que está alinhado com o artigo 5º, 36 da Constituição Federal, né? Ambos alinhados aí, nos diz que a lei tem efeito imediato e geral. Imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O ato jurídico perfeito é aquele cujo ciclo de produção foi iniciado e finalizado segundo a lei do seu tempo. A coisa julgada ou o caso julgado é aquela decisão da qual já não mais caiba nenhum recurso. E já o direito adquirido é aquele que faz parte da esfera de direitos ali do sujeito, por ter um termo prefixado, condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem e assim por diante. Nessa linha de pensamento, a lei, em regra geral, ela é irretroativa, porque ela tem efeito imediato e geral, dali para frente. Então a lei nova, ela não atinge em regra o fato pretérito, ela atinge o fato futuro, beleza? Em relação aos fatos pendentes, apenas as partes novas. O CPC pegou os processos em curso? Sim, em regra pegou, mas para os novos atos processuais, na verdade, era um fato pendente, foi atingindo as partes novas. Dito isso, vem comigo, 2022 FCC PGE. O decreto 4657 de 42, com redação dada pela Lei 3283 de 57, dispõe no artigo 6º, é a LINDB. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Essa regra, linha A, é contraditória, devendo prevalecer apenas a segunda parte por força da disposição constitucional, que assegura o respeito do direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não há contradição na regra, a regra se alinha com o texto constitucional, como a gente viu há pouco. Bola não é contraditória, mas foi derrogada pela Constituição. Falso. Até porque a Constituição não derrogaria, né? A hipótese seria de não recepção da norma, não é verdade? Letra C. Não é contraditória, porque dispõe respectivamente sobre as partes posteriores dos fatos pendentes e sobre a preservação dos direitos incorporados ao patrimônio do sujeito antes da superveniência de outra lei sobre o mesmo objeto. Verdadeiro. A linha D. Perdeu suporte de validade em virtude da superveniência da Constituição. Falso. A Constituição se alinha à LINDB, como eu disse há pouco. A linha E. Regula o direito intertemporal diversamente do estabelecido na Constituição. Falso. A gente viu que, na verdade, se alinha com a Constituição Federal. Beleza? Então, respondemos aí muito bem essa questão, mais uma questão, né, da nossa Procuradoria-Geral do Estado, da prova da FCC. Duas questões de LINDB, estudamos dentro da LINDB o vigor normativo, que é o maior tema da LINDB, tá? Com os desdobramentos dentro do direito civil, e estudamos o direito intertemporal. Agora eu queria falar com vocês sobre a prescrição e decadência, para lembrar algumas questões ligadas à fazenda pública em juízo, né? Algumas questões ligadas à fazenda pública em juízo, que são importantes para a sua prova, questão da prescrição de fundo de direito, enfim, no tempo. E sobre isso, devido ao tardado do nosso primeiro bloco aqui, eu vou dar um intervalinho e volto já já. Estamos de volta com a nossa segunda parte, o nosso segundo bloco, para resolver uma questão de prescrição aqui, falar um pouquinho sobre esse diálogo da prescrição e decadência, os efeitos do passar do tempo no direito, na verdade, mas em diálogo com a fazenda pública. Aqui eu vou mudar um pouco a dinâmica, eu vou partir da questão para a teoria. Então vou responder aqui a questão de 2022 da FCC, tá? Procurador do Estado, que diz assim, ó: o servidor público estadual José requereu a promoção a que tem direito no dia em que implementados todos os requisitos para obtê-la, ou seja, em 16/3/2015. Então ele fez o requerimento em 16/3/2015. Iniciado o procedimento administrativo, o pedido só foi indeferido, então houve o indeferimento, em 16/3/2019. E nessa data, José fez o quê? Protesto interruptivo da prescrição. Então, a prescrição da pretensão de José, considerando-se hipoteticamente que todas as datas referidas são em dias úteis, ocorreu quando? Né? Ocorreu quando? Essa é a dúvida. Primeiro que nós sabemos que o prazo de prescrição nas questões ligadas à fazenda pública é de 5 anos. Né? É de 5 anos. A dúvida aqui fica
quando essa prescrição interrompeu, quando essa prescrição não interrompeu, quando ela suspendeu. Você tem que lembrar de algumas coisinhas. O artigo 4º do Decreto-Lei 20.910 de 32 nos lembra o seguinte: não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição nesse caso verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos da repartição, com designação de dia, mês e ano. Opa, então pera lá. O requerimento do José aqui, então, gerou a suspensão do prazo. E o detalhe é que ele fez o requerimento no dia em que ele podia requisitar, né, a aposentadoria. Então não tinha corrido nem um dia ali, já suspendeu. Beleza, já suspendeu. Ok. E aí? E aí que saiu a decisão, e do dia que saiu a decisão ele fez o protesto, que gerou o quê? A interrupção. Gerou a interrupção. E aí nos lembra o artigo 9º do decreto e a súmula 383 do STF. Essa súmula cai demais em prova. A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo da data do ato que interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. E vem a súmula 383. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida a quem de 5, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Olha lá, ele interrompeu na primeira metade do prazo, ele interrompeu no primeiro dia, não é verdade? Então se a gente fosse aplicar a regra que seria só 2,5 da data da interrupção, ele teria uma redução do prazo de 5 à metade, e não é o caso. Nesse caso a gente tem que conservar os 5. Como são 5 anos, vai ser 16/3/2024. A linha E. Uma questão que traz o diálogo entre as causas de suspensão e interrupção da prescrição com os regramentos, as regras aí atinentes ao direito administrativo. É uma questão que, vez por outra, a gente vê explorada nas provas, um tema para você se recordar, a súmula 383 lá do nosso amado STF, tá? Voltando de novo aqui para os nossos assuntos, para o nosso direito civil em especial, vamos falar um pouquinho agora sobre cláusula penal. Tema também de prova. Já já a gente vai resolver questão sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre cláusula penal. O que é a cláusula penal? A cláusula penal é uma cláusula ou um pacto adjeto, acessório a um contrato principal que é responsável por pré-liquidar o valor da indenização. Então a cláusula penal pode estar no próprio contrato, pode estar em um instrumento apartado, em um pacto acessório, e o seu objetivo, repito, é pré-liquidar o valor da indenização. Esse é o objetivo da nossa cláusula penal. O artigo 409 do Código Civil é claro em nos dizer que ela pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior. Perfeito. Essa cláusula penal, ela poderá ser de 2 modalidades. Ela pode ser moratória ou ela pode ser compensatória. E vou logo lhe dizendo que você pode verificar em um mesmo contrato a presença das duas, ou apenas de uma delas, ou de nenhuma das duas, tá? Então ela pode ser moratória, pode ser compensatória, pode ter as duas ou não. A moratória é aquela cujo escopo é indenizar a mora. E o que é a mora, Luciano? Me lembra aí. A mora, ela ocorre quando o pagamento não acontece na forma, no local, da maneira pactuada, né? Então, por exemplo, eu tinha que pagar um débito até o dia 10. Paguei no dia 15. Quando eu paguei, eu estava em mora. E eu responderei pelos efeitos da mora. Pode ter uma cláusula penal moratória, me impondo ali uma penalização por este atraso. A cláusula penal moratória, no que tange ao credor, ela acaba funcionando de acordo com o padrão cumulativo. Artigo 411 do Código Civil. Como assim um padrão cumulativo, Luciano? O credor lesado, ele vai requisitar o cumprimento da obrigação mais a cláusula penal. Cumprimento da obrigação mais a cláusula penal. A gente tem ali um padrão cumulativo. Se soma. Já a cláusula penal compensatória é diferente.
Porque a cláusula penal compensatória, ela tem por objetivo indenizar o inadimplemento absoluto, o descumprimento integral da obrigação. E justamente por isso, essa cláusula penal compensatória, ela funciona de acordo com o padrão alternativo. O artigo 410 do Código Civil nos recorda que o credor lesado, diante de uma cláusula penal compensatória, ele pode escolher se o devedor vai pagar a cláusula penal compensatória ou se vai cumprir a obrigação mais as perdas e danos. Porque qual é a ideia aqui? Essa cláusula penal compensatória não tem o objetivo de indenizar o inadimplemento integral? Se eu cobrar a cláusula penal compensatória mais o cumprimento da obrigação, eu vou ter ali, obviamente, um bis e idem. Claro. Para que tenha incidência da cláusula penal, artigo 408 do Código Civil, é necessário que o descumprimento contratual seja culposo. O que eu não preciso é de alegação de prejuízo do credor. Aí não. Então é necessário o descumprimento culposo, mas eu não preciso, repito, de alegação de prejuízo por parte do credor, porque o prejuízo aqui é o próprio descumprimento do contrato. O prejuízo aqui vai ser o próprio descumprimento do contrato. Se ligou? Beleza? Como essa cláusula penal, ela está atrelada a uma obrigação principal, é um pacto acessório à obrigação principal, o artigo 412 do Código Civil nos diz que essa cláusula penal ela não poderá ultrapassar o valor da obrigação principal. Não, ela não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Ela tem ali um teto na obrigação principal. Ela tem ali um limite na obrigação principal e não dá para ela ultrapassar o valor dessa obrigação principal. Para além disto, uma vez disciplinada a cláusula penal, seja moratória ou seja compensatória, em tese, ela pré-liquida todo o valor da indenização. Em tese, eu não posso pedir nada além daquilo. Então eu tenho ali pré-liquidado todo o valor indenizatório. Beleza. Então, em tese, o lesado não vai ter direito a pedido de indenização suplementar. Então, você tem lá 50 mil para o descumprimento integral da obrigação, é 50 mil, não vai ter R$1 a mais. Por que você disse em tese, Luciano? Porque nada impede que a própria cláusula penal, possibilite o pedido das perdas e danos complementares. Então, é possível que na redação da cláusula penal tenha lá ressalvada a possibilidade do pedido de perdas e danos complementares. Beleza. Mas se não tiver essa redação na cláusula penal, aí, meu amigo, aí, minha amiga, ela está pré-liquidando todo o valor indenizatório. Tá. Luciano, e se essa cláusula penal for manifestamente abusiva, excessiva, ou ainda, e se tiver existido cumprimento parcial da obrigação? Nessas situações, o artigo 413 diz que o juiz deve, não é pode, é deve. O juiz deve reduzir equitativamente o valor da indenização. Deve. Trata-se de uma questão de ordem pública. Não é possível aqui as partes renunciarem a essa possibilidade, porque a prerrogativa é do magistrado. O juiz aqui agirá inclusive de ofício. Tem até enunciados do CJF aqui, 355 e 356, ambos do CJF. Então o magistrado deve aqui atuar. Tem um caso aí que eu jutei de julgado para você, no caso interessante, né? Latino da Rede TV, enfim, olha o RESP aí, é o RESP 1466177 de São Paulo, foi julgado em 2017, o relator, o Luiz Felipe Salomão. O Latino tinha um contrato para apresentar um programa lá na Rede TV, o Latino cantou, né? E aí tinha uma cláusula penal de 1 milhão, e o contrato era de 1 ano. Após o 6º mês, a Rede TV rescindiu com o Latino. Ele falou, eu quero meu 1 milhão, minha cláusula penal.
a Rede TV falou, latino não é 1 milhão não, é 500 mil. Porque era um ano o contrato, a cláusula penal era de 1 milhão, a gente cumpriu metade. Então aí vai reduzir equitativamente, que era 1 milhão, virou 500. E ele foi brigar judicialmente, e o STJ disse, é 500. Se a cláusula penal for manifestamente excessiva, ou se houver cumprimento parcial da obrigação, e neste caso é o cumprimento parcial da obrigação, o magistrado deve, não é pode, deve reduzir equitativamente o valor da indenização. Por fim, tem um diálogo interessante aí entre a questão da cláusula penal e das modalidades obrigacionais, né, na obrigação divisível e indivisível. Porque veja, se a obrigação for indivisível, todos os devedores, caindo em falta em um deles, incorrerão na pena, na cláusula penal. Mas essa cláusula só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros devedores somente pela sua cota. Aos não culpados, terão ainda ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. Então, na obrigação indivisível, em tese, todo mundo pode ser demandado, mas a integralidade da multa só do culpado. E aos não culpados, caberá ação em regresso. Se a obrigação for divisível, aí cada um só responderá na proporcionalidade da sua obrigação. Beleza? Comigo questão de prova 2021 PGE Goiás FCC considere as proposições acerca da cláusula penal. 1. Se a cláusula penal for estipulada para caso de inadimplemento total, é a compensatória, esta se converte em alternativa ao benefício do credor. Verdadeiro. Se a cláusula penal ela é compensatória, o credor lesado vai escolher entre o cumprimento da obrigação ou a cláusula penal, a indenização, sob pena de bis e idem. 2. Desde que expressamente justificado no contrato, o valor da combinação imposta na cláusula penal poderá, em determinados casos, exceder o da obrigação principal. Falso. Afinal de contas, como acessório que o é, a cláusula penal limita-se ao valor da obrigação principal. 3. O credor poderá exigir a pena convencionada na cláusula penal, mesmo sem alegar prejuízo. Verdadeiro. Ele não precisa alegar prejuízo para exigir a cláusula penal. O prejuízo é o descumprimento do contrato. O que ele tem que ter ali é apenas descumprimento culposo, né? 4. Havendo mais de um devedor da obrigação, seja ela divisível ou não, só incorre na pena prevista na cláusula penal o devedor que a infringir. Falso, falso. Você viu comigo ali há pouco, não é verdade? Você viu comigo ali há pouco as regras na divisibilidade, cada um vai pagar na sua proporção. 5. O devedor incorre de pleno direito na cláusula penal, desde que deixe de cumprir a obrigação se constitui em mora, independentemente dolo ou culpa. Falso. O descumprimento tem que ser culposo para que eu tenha incidência da cláusula penal. Então a 1 e a 3 são verdadeiras, letra D de dado, 1 e 3 são as assertivas verdadeiras. Mais um tema estudado, cláusula penal. Então vimos hoje LINDB, dentro da LINDB a gente viu vigor normativo e direito intertemporal, vimos prescrição e decadência, vimos cláusula penal e agora a gente vai ver contrato preliminar. Contrato preliminar, que pode ser chamado também de antecontrato, pré-contrato ou promessa. Antecontrato, pré-contrato ou promessa ou contrato preliminar, a tua prova gosta da expressão contrato preliminar, porque é a expressão do Código Civil, tá? Mas as outras às vezes aparecem também. A primeira notícia sobre esse assunto é uma notícia um tanto quanto óbvia, mas que muita gente faz confusão prática. Meu amigo, minha amiga, contrato preliminar é contrato. Contrato preliminar é contrato, perfeito e acabado. Sério, Luciano? Sim, sério. Porque muita gente boa confunde contrato preliminar com negociação preliminar, que são coisas diferentes. São coisas diversas. O contrato preliminar é contrato perfeito e acabado, exigível, inclusive. Esse contrato preliminar, artigo 462 do Código Civil, ele terá todos os requisitos do contrato principal, à exceção da forma. Então, o contrato preliminar, ele vai ter todos os requisitos do contrato principal, à exceção da forma.
que é que isso quer dizer, Luciano? Isso quer dizer que o contrato preliminar invariavelmente tem forma livre. Ainda que o seu contrato definitivo tenha uma forma vinculada na lei, o preliminar tem forma livre. Vale o paralelo aqui com o artigo 108 do Código Civil, que nos diz que negócios jurídicos envolvendo imóveis cujo valor ultrapasse a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país haverão de ser celebrados através de escritura pública. Então, a compra e venda de um imóvel cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país tem que ser feito por escritura pública. Sob pena de quê? Sob pena de nulidade. Tá. Professor, e se for uma promessa de compra e venda? Aí não tem problema, aí a forma é livre. Porque o contrato preliminar terá todos os requisitos do contrato principal, à exceção da forma. Uma segunda nota relevante do contrato preliminar, caput do 463 do Código Civil, é que o contrato preliminar presume-se irretratável. Contrato preliminar presume-se irretratável. Então, se não há nele, não existe no contrato preliminar qualquer cláusula de arrependimento, a presunção é que esse contrato preliminar ele será irretratável. Mas nada impede, meu amigo, nada impede, minha amiga, que o teu contrato preliminar traga uma cláusula de arrependimento. Não é proibido, não. Mas a presunção é que ele é irretratável. A terceira nota relevante é o parágrafo único do 463. O contrato preliminar deverá, gente, não é poderá, é deverá, em tese é uma obrigação, deverá ser levado ao registro competente. Deverá ser levado ao registro competente. É bem verdade que a doutrina, enunciado 30 do CJF, está aí no seu material, a doutrina vem relativizando um pouco essa exigência, porque se fosse levar a ferro e fogo seria nulidade. O artigo 166 do Código Civil diz que quando a lei exige uma forma, uma solenidade, e essa solenidade não é atendida, é hipótese de nulidade, tá? Mas a doutrina relativizou um pouco, dizendo, ó, se não tiver lá o registro, ele continua tendo validade entre as partes, só não vai ter oponibilidade erga omnes. A doutrina, obviamente, conhecedora do fato de que no Brasil as pessoas não costumam fazer registro de contrato preliminar por conta dos custos envolvidos na operação. É para tentar salvar o contrato, né? Mas a lei fala que deverá ser levado a registro competente. Então vamos lá? Contrato preliminar 1 tem forma invariavelmente livre, porque ele vai ter todos os requisitos do contrato principal, à exceção da forma, ok. 2, ele se presumirá irretratável, mas nada impede que a gente tenha lá uma cláusula de arrependimento. 3, ele deverá ser levado ao registro competente. Esse contrato preliminar ele pode ser bilateral ou unilateral. Unilateral é chamado de contrato opção. E aí o credor tem que se manifestar em determinado prazo ali, né? Seja o já conferido, ou seja, né, o que será conferido mediante notificação, enfim. Um grande exemplo de contrato opção, desse contrato preliminar unilateral, que obriga apenas uma das partes, é a reserva de mesa em restaurante, né? Sem nenhuma contraprestação. Tem muito restaurante que reserva a mesa sem contraprestação. Os mais chiques você tem que pagar, né? Mas os que não são mais chiques você reserva. E o cara diz, ó, eu seguro tua mesa aqui até as 20 horas, até as 19h30. É um contrato opção. Se eu chegar no prazo, ele tem que me dar a mesa. Se eu não chegar, paciência. Também não vou pagar nada para ele. Agora, se a promessa é bilateral, aí no descumprimento, o juiz poderá realizar o suprimento da vontade, determinando ali a realização do contrato definitivo. Claro, lógico, né? É possível. Afinal de contas, o contrato preliminar, ele objetiva gerar no futuro um contrato definitivo. A obrigação central do contrato preliminar é a obrigação de fazer um contrato futuro. Algumas questões relevantes aqui sobre contrato preliminar. Luciano, cabe promessa de doação? Olha, a resposta, e aí tem aí julgados do STJ, enunciados, depende de qual doação. Porque se for doação pura, o que é uma doação pura, Luciano? Doação pura é a regra geral, né? É aquela em que a parte abre mão de algo sem esperar receber nada em troca. Se for doação pura, o entendimento do STJ tem divergência na doutrina.
Trago lá no meu manual volume único da Juspod. Mas o entendimento do STJ é que a promessa de doação pura não vincula. Não vincula. Por que o STJ entende que a promessa de doação pura não vincula, Luciano? Porque, segundo o STJ, na promessa de doação pura, em que você abre mão de algo sem esperar receber nada em troca, diz o STJ, na promessa de doação pura, o animus doandi tem que ser atual. O animus doandi tem que ser atual. E aí, meu amigo, se você mudou de ideia, tá tranquilo. Segundo o STJ, não tem perdas e danos, não pode se exigir o cumprimento da obrigação. Até porque, diz o STJ, o donatário, ele não teve perda. O que ele teve foi frustração de ganho. Tá. Agora, se a promessa de doação for onerosa, aquela, por exemplo, feita em uma transação, em um acordo processual, um acordo de divórcio, por exemplo, que uma parte prometeu doar um imóvel à outra, ou realizada ainda em um pacto antinupcial, em que foi eleito o regime da separação de bens, mas tem lá dito que se houver o divórcio, o desfazimento da conjugalidade, uma parte vai doar à outra um determinado valor, essa vincula, diz o STJ. Promessa de doação onerosa vincula. Por que vincula? Para manter, gente, o equilíbrio da transação. Eu só casei em separação de bens porque se houvesse o divórcio eu ia receber uma doação. Eu só fiz esse acordo porque tinha a cláusula da promessa de doação. Então, para manter aí o equilíbrio no negócio jurídico, essa promessa de doação, ela vinculará a casa onerosa. Recorde-se ainda que no caso de promessa de compra e venda de imóvel não loteado, a gente tem que ficar mais atento ainda. Porque o Código Civil, artigos 1225, inciso 7, 1417 e 1418, o Código Civil nos indica que o direito do promitente comprador do imóvel é um direito real de aquisição. É um direito real de aquisição. Acaso, obviamente, ele tem ali uma promessa de compra e venda quitada, registrada e irretratável. O que isso quer dizer? Olha, olhando para o Código Civil, você tem uma promessa de compra e venda de imóvel quitada, registrada e irretratável, eu tenho um direito real de aquisição. Ou seja, se a parte não transferiu o imóvel para mim, eu vou ajuizar a famosa ação de adjudicação compulsória. Vou fazer até uma adjudicação compulsória extrajudicial, né? E terei lá esse direito real de aquisição. É bem verdade que o STJ relativiza a questão do registro. Tem duas súmulas. Vou botar até aqui na mesma página para ficar certo. Aqui, ó. Súmula 239 e 84. Ambos do STJ. O STJ diz que ainda que minha promessa de compra e venda não tenha registro, ou seja, desde que ela esteja quitada e seja retratável, e lembre-se você que ser retratável basta que não tenha cláusula de arrependimento, né? Nesses casos aí, eu já vou ter o direito real de aquisição, eu já vou ter o direito de adjudicação compulsória. Beleza? Ok? O STJ diz até que cabe embargo de terceiro para quem tem promessa de compra e venda quitada e irretratável, se você tiver penhorado o imóvel por débito do vendedor. Como assim, Luciano? Então, o João me fez uma promessa de compra e venda do imóvel, eu já quitei essa promessa de compra e venda do imóvel, ela é irretratável, mas eu ainda não transferi o imóvel para meu nome. E aí o imóvel foi penhorado por uma dívida de João. Como eu tenho o direito real de aquisição desse imóvel, eu posso me fazer valer, diz o STJ, dos embargos de terceiro aqui. Afinal de contas, meu amigo, eu tenho o direito real de aquisição, aquele imóvel vai ser meu e está sendo penhorado por débito alheio, por débito que era do vendedor. Interessante, né? Dito isso, então, vamos responder uma questãozinha aqui na hora da prova. Olha lá, 2021. De acordo com o Código Civil, o contrato preliminar, a linha A, admite promessa unilateral? Sim, admite. Marquei. É o contrato opção, né? Beleza. Não admite registro? Falso. A lei diz que ele deve ser levado a registro. Confere a qualquer das partes o direito de exigir a celebração do contrato definitivo, reputando-se não escrita eventual cláusula de arrependimento.
Falso. Apesar da regra ser que não tem arrependimento, não é verdade? Ela pode ter uma cláusula sim. D. Não precisa conter nenhum dos requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado, desde que descreva de modo suficiente o negócio. Falso. Tem todos os requisitos do contrato principal, à exceção da forma, não é verdade? Então tá falso. A linha E. Deve ser firmado segundo a mesma forma exigida para o contrato ser celebrado, sob pena de nulidade. Falso. A forma é que justamente pode ser livre. Então a resposta correta é a linha A. Nesses pouquíssimos minutos que nos restam, eu vou falar só sobre mais um assunto, que é a composse, para resolver mais uma questãozinha e lembrar o que é a composse. O que é a composse? A composse se notabiliza quando eu tenho pluralidade de possuidores de uma coisa indivisa. Artigo 1199 do Código Civil. Qual é o grande lance da composse? Cada um dos copossuidores poderá sair na defesa do todo, porque a coisa é indivisa. Então, ainda que eu só tenha 1% daquela composse, eu poderei sair na defesa do todo. Claro, desde que respeitando ali os atos dos demais copossuidores, sem excluir os demais copossuidores. E aí caiu na prova, né? Da PGE de Goiânia de 2021. João e Carolina, maiores e capazes, são irmãos e os únicos possuidores de um imóvel indivisível que lhes serve de residência. De acordo com o Código Civil, João, a linha A, somente poderá exercer sobre imóvel ato possessório em conjunto com Carolina. Falso. Bola, somente poderá exercer sobre imóvel ato possessório em conjunto com Carolina. Falso. Letra C, falso. Poderá exercer sobre imóvel os atos possessórios independentemente de Carolina, contanto que não excluso dela. Verdadeiro. D. Poderá exercer sobre imóvel ato possessório independentemente de Carolina, mesmo que exclua. Falso. Não pode excluir. A linha E. Poderá exercer sobre imóvel ato possessório independente de Carolina, mesmo que exclua. Falso. Então a letra C. Redação lá do 1199 do Código Civil. Gente, quanta coisa, hein? Lei de introdução, vimos dentro da lei de introdução o vigor normativo e direito intertemporal. Avançamos depois para ver a prescrição e decadência. Avançamos para verificar contrato preliminar, cláusula penal. Vimos a composse. 6 assuntos a gente conseguiu estudar nessa 1 horinha que o Revisão PGE nos trouxe aqui de direito civil. Muita coisa bacana, sempre com esse olhar na prova, na sua banca, na verdade, no seu concurso, justamente para lhe preparar e para lhe desejar aqui uma excelente prova. Espero que efetivamente essa prova seja a prova da sua aprovação. E se não for, você vai seguir firme até ser aprovado. Eu tenho certeza disso. Um beijo no seu coração, um abraço, fica com Deus, bons estudos e até mais!